Oba, caras! Começamos agora mais uma edição do seu bar favorito, o Bar do Podcast. Meu nome é Igor Borges e hoje conto com a presença dos sensacionais Douglas Reis. Olá, gente! E tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição, terceira e última sobre o programa de Espírito. E vamos que vamos! Nosso melhor amigo do Uruguai, ele mesmo, Chavo Arachan. Boa noite, Brasil! Salve, 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 galera! É um grande orgulho e motivo estar mais uma vez com a conclusão da massacre do programa número 1 da televisão de fala hispânica. Vamos que vamos, tenho dito. Porque não se assim. E ele que volta ao bar depois de muito tempo, né? Fly! Não tava morto, só andava falecido. É que a última vez que eu vim no bar foi tão forte, mas tão forte a experiência que me causou uma ressaca que só agora eu melhorei e voltei. Não estava morto, só andava de farranda, né? E hoje a gente vai estar aqui comentando sobre a última fase do programa Chespirito, como eles bem disseram, né? Sobre a fase que durou de 1990 a 1995, que inclusive é a única que foi dublada. Então, bora lá! Vamos novamente falar da fase em questão por evolução da mesma, né? Vamos começar então pela temporada de 1990, a menor temporada do programa, que até onde a gente sabe teve apenas 28 episódios, né? Chamando primeiro o Arachan, eu queria que ele falasse da temporada em si, suas características, episódios e sobre o porquê de tão poucos episódios na opinião dele. Fala aí, Arachan. Aí, a temporada 90, resumindo, tem protagonismo equitativo entre Chaves, Chapolin e Chompiras, que segundo a dublagem do sistema brasileiro de televisão feita pela Gota Mágica, virou Chaveco. Que não se assim. Então, teve certa medida episódios longos dos três personagens, sempre primando o Chompiras, que teve episódios lá como Engraxate e Ladrão, aquele que o Chompiras se comporta como um vampiro chupa-sangue. Teve a saga A Honra da Chimotrufia. E Chapolin destacaria aquele episódio Mistério do Cemitério, do cemitério e da festa, a versão da Festa Fantasia, que incrivelmente teve a participação da Maria Antonieta, que a partir desta e já havia falta de água. E falando da Maria Antonieta, aí ela começou a ressurgir no programa, tanto com seu papel como Maruchinha, e assumindo depois que a Florindona saiu. Tanto que no último episódio não aparece. E falando de episódios, vocês acham por que essa temporada tem 28 episódios? Vou explicar. Para mim, supondo que o episódio do Chapolin Colorado, intitulado Mistério do Cemitério, o Mistério do Cemitério, foi exibido em 29 de outubro de 1990, vinculado com um Halloween, essas coisas. A temporada de 90 começou, mas praticamente no dia 23 de abril de 90, com aquele episódio que tem sketch do Hotel 5 Algêmeas, A Chave do Problema, a reprise da sketch de economia e os Despechados, supondo, né? Então, o que faziam os outros dias do programa? As outras segundas-feiras? Para mim, nessas segundas-feiras, em que não se tem conhecimento dessa exibição no programa Chespirito, porque ele foi exibido sempre, para mim, vou resumir numas 3 palavras, para vocês entenderem. Pura reprise total. Passavam lá os episódios mais importantes do Chompiras, aí tudo misturado.
total. 28 episódios inéditos até outubro e depois, de janeiro a abril e de novembro até que começou a temporada de 91, pula reprise total. Só isso. E tenho dito. Eu tenho uma outra teoria sobre a temporada de 90 ter tão poucos episódios que eu acho que é até mais convincente que a sua, Arachan, que é o seguinte. Na verdade, a temporada, ela tem, assim, do que foi gravado em 90, só tem 27 episódios. Porque aquele primeiro lá, que tá na lista CH, que tem aquele sketch do Hotel 5 Algemas, né, do Pancada, este episódio foi gravado e produzido em 1989. Só que consultando o calendário de 1989 e 1990, eu vejo que o primeiro programa X-Espírito era exibido todas as segundas-feiras, né? Consultando as segundas-feiras da época, né? A última segunda-feira de 1989 caiu no dia 25 de dezembro, Natal. E levando em conta que o último episódio de 1989 é um episódio de Natal, então, consequentemente, esse episódio foi exibido no dia 25. E o outro episódio, né, que tem características muito fortes da temporada de 89, foi exibido na semana seguinte, na segunda seguinte, que caiu justo no dia 1º de janeiro de 1990. Por isso que tem aquele copyright de 1990. Só que não foi produzido em 1990, ele foi só exibido em 1990. Então, podemos considerar esse episódio como de 1989. Tá, tirando ele, fica 27 episódios. Consultando o calendário de 1990, eu vejo que o segundo semestre do ano tem exatamente 27 segundas. Então eu paro e penso exatamente isso, que eles começaram a partir do segundo semestre de 1990. Tá, mas por que isso? Eu suponho que por causa dos shows. Eles sempre faziam shows e ficavam com o programa no ar ao mesmo tempo, né? Só que, né, eles já não estavam com aquele fôlego todo, né? O X-Espírito com 60 anos, idosos, né, que não estavam muito bem de saúde, né, como o Raul, Angelines. Eles se dedicaram apenas aos shows, né? Tá, e por que eles se dedicaram apenas aos shows? Porque eu acho que era uma turnê de despedida. Porque os últimos registros que a gente encontra lá, show do Chaves, show do X-Espírito e Companhia, é justamente do primeiro semestre de 1990. Por exemplo, de Porto Rico, eu achei um dia desses um negócio falando que eles fizeram shows em Porto Rico, 4 shows para ser exato, entre o final de março de 1990 e começo de abril do mesmo ano. Então, eu acho que eles fizeram uma turnê de despedida no primeiro semestre de 1990 e por isso eles não gravaram. Eles se dedicaram apenas aos shows e foram gravar apenas a partir do segundo semestre, né, daquele ano. Agora, Fly, você quer falar sobre a temporada de 90, os episódios, tal, sua percepção sobre direção, essas coisas? Pode falar aí. Eu acho que historicamente, para quem trabalha com televisão, os shows, as apresentações desse tipo sempre dão mais dinheiro, um retorno financeiro melhor do que o salário da própria televisão. Artistas como os Trapalhões sempre tiraram mais dinheiro com os shows, com o cachê de bilheteria, com o dinheiro, né, que ganha com o público pagante que vai ver ao vivo. Então é normal eles não quererem abandonar os shows, não só por amor aos fãs, mas também porque era um dinheiro bom, né? Melhor que o salário da Televisa para a maioria deles. Então eu acho justo que muitas temporadas tenha esse hiato para os shows. Aqui no Brasil mesmo, a gente sempre percebeu isso com aqueles programas que nunca saíam do ar. A Praça é Nossa tinha programas inéditos entre abril, maio e a segunda semana de dezembro. Entre o fim de dezembro e abril, maio eram reprises da Praça é Nossa. E a mesma coisa com a maioria dos programas. De uns tempos para cá que a televisão brasileira e a televisão mundial começou a dar mais valor à programação o ano inteiro. Nos Estados Unidos, esse hiato era entre maio e agosto, que era realmente o inverno forte, lá onde não tinha nenhuma novidade na TV.
nos Estados Unidos. Aqui no Brasil era entre janeiro e abril. Então, sempre na TV mundial, quando não tinha tanta opção, não tinha concorrência com o streaming, com a TV a cabo, tinha esses intervalos onde programas eram reprisados. Não era só no México, só com Chespirito. Mas, com certeza, o problema maior é não ter essas reprises catalogadas, porque o programa não saía do ar, apenas exibia reprises, seja pelo motivo que for, seja turnê ou seja pessoas doentes ou o que quer que seja. A gente tem catalogada a reprise da Sketch da Economia, mas um monte de coisa deve ter sido reprisado e não é catalogado pela Televisa porque não é distribuído atualmente essas reprises. É simples assim, é por isso que tem poucos episódios catalogados dos anos 90, esperamos que não tenha nenhum perdido aí. Sobre os anos 90, tem algumas sagas que duram 2 episódios, né? A Honra da Shimon Trufe, o Hospital do Barulho, que na prática é um grande filme em 2 partes, como Aventuras em Marte. É a temporada de despedida do Chapolin, além do restaurante, né? Porque tem histórias boas do Chapolin. E eu acredito que é uma fase boa, não é uma fase ruim. Tem o Nhonho com a roupa verde no começo, na aula de economia, mas depois ele já parece com aquela roupinha vermelha que a gente já assistiu bastante aqui no Clube do Chaves do SBT. Aquela escola estranha que tá o Nhonho com aquela cadeira enorme comparada com os demais, porque o Edgar estava bem gordo. Aquelas coisas que causaram estranheza para quem assistia de sábado à tarde no SBT o Clube do Chaves e falava, mas esse não é o Chaves, né? Tá tudo muito diferente. A própria Angelines, mais gorda, né? Fica aquela bruxa do 71, que realmente aí parece aquela mulher com quem o Seu Madruga não queria casar, né? Porque a Angelines nos anos 70 ainda era um pitelzinho, né? Ela era cheia de curvas, era alta. Por mais que eles enfeiassem a cara dela, ainda era uma mulher bonita, né, para os padrões. Agora a Angelina já tá mesmo a bruxa do 71, né? Então realmente causou uma estranheza. Eu sou aqueles que quando estreou a fase dos anos 90 no SBT, não parecia o meu seriado. Agora eu sei os motivos. Mas uma coisa que eu gosto é que começa o protagonismo da Maria Antonieta. Ela volta a fazer as mocinhas do Chapolin, como no episódio do cemitério, que nem era lá em 1973. E eu acho isso muito bacana, acho merecido para a personagem dela, para as personagens dela. Ver a Maria Antonieta como mocinha é uma recompensa depois de tantos anos dela como coadjuvante. Eu queria dar um pouco minha opinião sobre a temporada de 90, né? Eu acho essa temporada... Primeiro assim, eu gosto muito de toda essa fase dos anos 90, né? Eu acho que desde 87 o Chespirito já estava querendo fazer algo mais novo, investir em novos roteiros, caprichar mais na direção, já que eu acho que justamente o que pecava no programa Chespirito, principalmente nos anos 80, é a direção. Porque ele era o diretor, né? E um protagonista, dirigir, né? Então muita coisa ficava meio largada, sabe? E a partir dessa fase, a partir de 89, 87, é que a gente percebe um pouco de cuidado na direção, sabe? Muito mais do que antes. Em 90 eu percebo muito isso, sabe, cara? E também os cenários, as partes técnicas, elas mudam muito, né? Em comparação com sketches de 1980 e tanto e tal. E eu posso destacar alguns sketches que eu considero os melhores desta temporada, né? Tem muito sketch bom, né? O programa que tem os sketches Romeu e Julieta, um romance de dar pena, do Pancada, que é muito divertido, né? O Juiz de Paz e Cheio de Amor pra Dar, né? Que é um remake ok, mas que a dublagem transformou num episódio espetacular, né? O Cassiano contou pra gente que fez esse episódio basicamente até a metade do episódio sem ler uma página do roteiro, cara. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Uma Mulher Fatal, que é aquele sketch que a Chimotrufia golpeia o Chaveco, né? Muito divertido. E da prova de recuperação do Chaves, que passa, né? De tão bom o Chaves fica... Até vai, né? Porque Chaves já deveria ter acabado, né? Dessa época, né? Do Chaveco temos o Dormindo com a Inimiga, né? Que é um roteiro meio da morte do Seu Madruga, do presente de casamento, que
É muito bom, cara. É muito bom aquele texto, o diálogo do Botijão com o Chaveco, né? Falando do filme lá, que a mulher matava o cara. Cara, é muito genial aquilo. A dublagem também foi muito boa. A Chimoltrufia no final, ela faz aquela fala longa que o Chapolin faz no final do presente de casamento, né? Aí ela faz pro delegado e tal. E é bem interessante, assim, a diferença, né, do Chapolin contar, né, com aquele jeito sério, maduro, mas que acaba se atrapalhando todo, chorando, essas coisas. E a Chimoltrufia com aquele jeito lá, meio infantil dela, aquele jeito de contar as coisas, né? Eu acho sensacional demais, cara. Temos a volta dos Vivos Mortos do Chapolin, que é um episódio muito bom, né? E por falar em reprises, né? Eu acho que nesse primeiro semestre de 90, que eu citei, né? Que eles se dedicaram aos shows e não gravaram o programa, provavelmente ficou reprises lá, de janeiro, ou pelo menos até de fevereiro, abril, até meio do ano, né? Até meio do ano. E o que prova isso é assim, a Televisa descarta, né? E justamente o que prova isso é que no início de 1992, eles reprisaram esse programa dos Vivos Mortos, né? Descobriram recentemente isso e a Televisa não vende esta reprise, né? Não distribui. Graças a mim. Você que descobriu? Eu liguei lá e achei pelo sobrenome, pelo Romo, então. Ah, você pesquisou o quê? Na Teleguia? Você pesquisou no quê? Não, eu pesquisei na hemeroteca El Siglo de Torreón. E descobriu a reprise, né? Pois sim, Provavelmente além de. essas reprises de 1990 foram descartadas, né? Assim como essa de início de 1992. Fly, você quer falar? Como deveriam ser todas as reprises, né? Se a Televisa tivesse descartado as reprises, estaria mais fácil catalogar, assim como se algum fã no México tivesse catalogado. Mas a gente fica numa situação parecida com os Trapalhões no Brasil, né? Nunca a gente vai saber se o canal Viva está exibindo tudo ou o que está faltando. Afinal, quando a Globo exibia, nos anos 80, 90, o que ela reprisava em alguns domingos. E o que está faltando porque ninguém anotou na época todos os quadros, né? Então fica complicado, mas a gente tem uma situação similar aqui. Quanto aos episódios icônicos que você está falando, eu gostei bastante de uma aula sobre Don Quixote de La Mancha, que fica parecendo uma autorreferência depois de tantas vezes que o Chespirito fez essa sketch do Don Quixote. Se bem que se não fossem as reprises serem distribuídas hoje em dia, não teríamos disponível episódios como o Teatro de 1982, aquela versão de Não Seja Burro, Chapolin de 83, a Dama das Camélias, etc. Aquela sorte que a gente tem por as emissoras não fazerem nada direito e deixar muita coisa para trás, né? É essa a nossa sorte. Mas deveriam exibir a original, né? A primeira exibição, não a reprise, né? Igual essa confusão que tem nos anos 70 com Chaves e Chapolin, de alguns episódios serem distribuídos a reprise, tipo o Hotel de Acapulco do Chapolin, que é distribuído uma reprise e com isso a gente perde cenas do episódio, né? O Brasil recebeu o episódio do Chapolin cortado. E eu ainda acho que tem alguma cena faltando, quer dizer, que foi cortada naquela reprise do episódio de Natal de 73. Que foi cortada para caber aquela sketch dos Caquitos. A própria sketch dos Caquitos, o final foi cortado, né? Quando o cara penteia os dois ladrões e dá um tapa neles, né? Foi cortado. Até o início foi cortado. Até o início, verdade. Foi feito um resumão, né? Mas o pessoal considera, né, esse episódio, o Natal de 73, um perdido mundial, né? Porque acham que a reprise foi toda mutilada, mas eu acho que não. Se tiver cortado alguma coisa, foi início de bloco, coisa... Eu acho que esse é o principal problema das reprises. Ainda mais quando o original não está disponível. A gente não tem como saber. É a questão lá do Chapolin no hotel, que a reprise foi cortada. É sempre mais fácil uma emissora cortar reprises. Eu lembro pelas reprises da Grande Família que passavam entre as temporadas. A maioria das reprises tinham cortes. Até os episódios em homenagem, quando morria algum ator, eles acrescentavam uma introdução falando daquele ator e o episódio muitas vezes passava com cortes. Então, reprise
é mais fácil ter corte, né? Se até muitas vezes um episódio inédito eles cortam alguma coisa antes de ir pro ar, imagina na reprise. Por isso que eu acho uma pena, por um lado, não sabermos quais reprises ocorreram, para ter certeza que não tem nenhum perdido, mas por outro lado, eu acho que reprises não deveriam ser distribuídas. Deveria a Televisa, assim como as outras emissoras, serem organizadas e passar o original de tudo. Agora, quanto a essa temporada, realmente eu acho que só ter uma reprise catalogada, na verdade tem duas, né? Tem os Lunáticos Invadem a Terra mais pra frente. É uma prova de que talvez tenha reprise até no meio dos episódios, não necessariamente a temporada seguiu inteira desta forma, né? Ela pode ser curta porque talvez tenha uma reprise ou outra perdida aí no meio também. Pior que eu acho que tem reprise só no primeiro semestre de 90 mesmo, porque assim, tendo 27 episódios, que é o total, sem contar aquele primeiro lá que na verdade é de 89. Tem 27 segundos no segundo semestre de 1990, então dá certinho, bate certinho com o número de episódios do programa X-Espírito na época, né? Os episódios inéditos de 1990. E voltando aos episódios, né? Eu queria destacar um que é do Chapolin também, que é Uma Festa Joinha Joinha, que é mais uma versão da Festa Fantasia, né? A primeira versão tem lá a Pantera Cor-de-Rosa, que é o Peterete, tem o Kiko lá, tal. Na segunda tem a Pops, o Botijão, com Chomperas. E nessa, acho que só a Chiquinha de personagens reaproveitados, né? Porque não tem o Chaves, né? Aliás, eu acho que acertou essa decisão de não ter o Chaves, né? E tem a Chiquinha, né? E o papel bem legal nesse sketch, né? Que é a bandida que a Angeline faz, né? Ah, eu gosto bastante da Angeline sendo a bandida. E eu acho que até que enfim tivemos a Chiquinha, né? Porque naquele episódio onde aparece a Pops era mais a cara ser a Chiquinha até do que a Pops. Mas é aquilo, né? Na época o destaque era pra primeira dama, né? Agora finalmente a Maria Antonieta tem o espaço dela. E a Angelines também ganhou um espaço legal nas sketches, né? Assim como o Raul, porque foi quem sobrou, infelizmente é isso, né? Tudo isso por não gastar com efeitos chroma key. Então, fizeram esse remake de A Festa Fantasia, só que mais requintado, né? E tem também lá Angelines no final, chorando igual a Chiquinha com a voz da Cecília. Cara, aquilo é bom demais. E tem o Horácio fazendo o Chapolin novamente e tal. E tem lá o gordo e o magro, né? Que meio que virou o gordo e o obeso, né? Porque o Chespirito fazer o magro já não dava mais, né? Ele já tava... Aquele magro tava um pouquinho gordo, né? E o gordo tava um pouquinho mais gordo do que o normal, né? Mas enfim... em 1990, a Florinda Mesa ela foi fazer a novela que ela protagonizava, né? O Milagro y Magia, né? E por política da Televisa, né, de não poder fazer duas produções ao mesmo tempo, ela abandonou o programa X-Espírito temporariamente. E então, por ausência da Florinda, a personagem Chimoltrufia, né, do Chaveco, ela ficou sem aparecer. E como a personagem era basicamente uma protagonista do quadro, o X-Espírito ficou sem fazer o quadro em questão, né? Consequentemente, Chaves e Chapolin voltaram a ser aquele carro-chefe, né? Aquela coisa de aparecer em quase todos os programas, né? Serem os protagonistas, né? Por que não? E teve também como consequência a Maria Antonieta tendo o destaque merecido, né? Sendo a protagonista feminina, já que a Florinda Mesa não estava aparecendo, né? Eu queria que o Fly, né, falasse sobre a temporada de 91 e sobre as consequências da saída da Florinda. Olha aí, Fly. Olha, e de novo a gente tem uma coisa que mostra bem o pensamento da televisão mundial na época. Aqui no Brasil, nos anos 90, também tinha muito isso. De se um ator estava em uma determinada produção, não podia aparecer em outra. A Globo tinha essa regra muito forte e às vezes até com a reprise do Vale a Pena Ver de Novo, eles ficavam olhando para o ator não estar em uma produção inédita ao mesmo tempo. Quando o Lúcio Mauro ainda fazia o Zorra total e foi fazer A Grande Família, virou até matéria de jornal na época, porque era algo muito raro. Então a televisão tinha muito isso de preservar a imagem do ator. Hoje em dia, com YouTube, com mídia em streaming, com filme no cinema, com tudo isso ao mesmo tempo, fica complicado, porque
Você pode querer preservar o ator na TV aberta, mas ele vai estar no ar na TV a cabo, vai estar no ar na Netflix, então não tem muito mais isso. Mas era uma prática comum, não só na TV mexicana ou brasileira, mas no mundo inteiro na época. E como consequência do afastamento da Florinda, principalmente no começo de 91, né, porque depois ela volta mais para frente em mais episódios, desde o Pequeno Príncipe Mendigo até cenas mesmo da Shimon Trufia no Chaveco, da metade para o final da temporada, a gente tem esse destaque da Maria Antonieta que ela ganha o espaço dela finalmente, né? Mas mesmo assim a gente vê que alguns quadros ele pensou na Florinda, não tem como, né? Até porque eram remakes, vários deles. Então a Maria Antonieta, ela ganhou o destaque dela, mas é como se não era para ser, sabe? A gente vê que às vezes ela tá meio deslocada, mas também aproveitaram bastante Angelines por falta de personagens femininas, né? Como Pancada 3x4, Consultas, Negócios à Parte do Dr. Chapatin. Precisava de personagem feminina em cena e para não repetir sempre a Maria Antonieta, taca Angelines para ser essa personagem feminina, né? Então acabou que deu-se destaque a isso, né? Tem um episódio grande, como Isso é um Hotel ou um Manicômio, onde também, por precisar de personagem feminina, nós temos de novo as duas em destaque. É aquilo, né? Dava para perceber que o Chespirito ficou meio perdido, sem o amor da vida dele, sem a inspiração dele, sei lá como podemos dizer, né? Mas a gente tem uma fase onde o Edgar, dá para perceber que ele devia estar com a saúde meio ruim por estar tão gordo. Ele está meio lento, você percebe que ele não está com aquela disposição toda. Mas o que você falou anteriormente, para mim fica muito evidente nessa temporada. O cenário está muito bonito, a imagem está limpa, a câmera que eles usaram era muito boa, dá para perceber a qualidade técnica. Não tem tanta sombra no cenário, tem um cuidado com a iluminação. Se você pega o áudio original também, tá mais limpo, tem um cuidado com a sonoplastia. Mas tudo isso, claro, não tem aquele charme pra gente que assistiu nos anos 70, mas com certeza mostra a qualidade dos anos 90. O episódio que o Chaves não quer tomar banho fica enorme, porque é um episódio inteiro só pra isso e tudo mais. É o último episódio do Chaves na Vila, né, que depois vai só pra escolinha. Mas é um episódio que fica cansativo, a gente vendo, a gente que se acostumou com os anos 70, né? Mas que tudo isso fica bem evidente, uma qualidade técnica muito boa, mas os atores envelhecidos, Angelines, o Raul, e mesmo eles interpretando criança, a Maria Antonieta, dá para perceber na cara dela o desgaste físico de não ser mais aquela menina, se bem que ela é chiquinha até hoje. Então é uma temporada que eu acho que tem alguns momentos bons, mas que a gente começa a ver que a coisa já não está tão legal. Marujo Enjoado tem novamente a sua refilmagem, e disso vale destacar mais um trabalho fantástico da dublagem brasileira, com o Cassiano Ricardo dando um show, e esse passou em 2001 no SBT. Na época estava perdido o original, eu falava, nossa, como eu gostava dessa sketch, como eu era criança, e como tá bom agora, sabe? Era uma situação onde não me incomodava a dublagem nova. Agora tem alguns episódios outros icônicos, como o Chapolin, episódio de guerra, que é sempre icônico, não pode ser a gota d'água. Tem muita coisa legal. Eu acho que é uma temporada que, na minha opinião, é a melhor de 91, pelo destaque da Maria Antonieta, mas também por alguns episódios icônicos que ganharam bons remakes. A Viagem de Colombo, tem o Jaiminho desafiando seu barriga, tem episódios inteiros do Chaves na Vila, com o Jaiminho fazendo seu madruga, né, trabalhando, perdeu a fadiga de vez. Uma pena que dessa época a gente não tem as dublagens Herbert Richards, que estão perdidas, porque eu gostaria muito de ver, não o trabalho do Tatá, mas o trabalho dos outros dubladores da época, que devem ter ficado bem bacana. Arachan quer falar sobre a temporada de 91 do programa Chespirito? Boa ideia. Temporada de 91 foi a melhor de todas, sabe? Porque não tinha a Florindona, que é mãe, ama e senhora da série CH, sabe? Isso foi um grande destaque. Portanto, eu considero essa temporada de 91 como a melhor de todas, sabe? Só por não ter a Florinda. Bem, voltando ao clima da temporada, até que uma temporada muito boa, sabe?
Só que eu não gostei de terem tirado o quadro do Chompiras. Se quiserem, poderiam ter tido uma explicação para o sumiço da Chimultrúfia. Como, por exemplo, que ela foi passar uma temporada na casa da mãe, né? E aí, Chompiras e Botichão, não com episódios longos, sim com curtos, desenvolviam as aventuras até que eles pudessem gravar um episódio meio típico que parecia o retorno da Chiquinha, só que com Chimoltrufia. Aí ficaria mó legal, e não esse sumiço do quadro. Do aspecto técnico, os remakes, ainda copiando da temporada anterior, ficam mais requintados, sabe? Versões mais maduras, requintadas, mais elaboradas e mais sérias de clássicos como Quem Perde a Guerra pode ser a Gota de Água, Expedição Arqueológica, que na versão da Gota Mágica virou Os Escavadores da Ossada Perdida. Tem até Chapolin Ventríloco, ou pela última vez. Deve ter outra versão em 93 do Chompiras, mas também depois, mais pra frente, descontando aqueles remakes do Chaves, muita saga que marcou história, como o Atentado ao Delegado. Que legal. E o Pequeno Príncipe Mendigo, A Mão Boba, esses sacaralhados episódios são icônicos. E ainda bem que os espíritos se deu mais destaque a Maria Antonieta e a Angelines. E até que quando voltou a Florindona, meio que a Maria Antonieta manteve, né? Com a personagem da Maruchinha, que cobraria mais força a partir da temporada seguinte, já sem a Angelines e a Dona Cotinha. Total. A temporada de 91 é a melhor por duas coisas. Pelo aspecto técnico, pela requintação dos remakes e só por não ter a Florindona. Ai, que prazer é assistir essa temporada sem ela. E tenho dito... Então, eu acho essa temporada, ela tem momentos bons, né? Ela tem sketches legais dos outros personagens e até mesmo de Chaves e Chapolin. De Chaves mesmo, embora eu ache assim, os cenários, cara, a iluminação da vila, os figurinos também estavam bem bonitos, né? Mesmo que o Chaves fosse uma criança pobre, né? Que tinha roupas tão bonitas, né? Mas enfim, era algo muito caprichado, muito legal, só que era desnecessário para uma coisa que a parte artística já não dava mais, né? Porque pessoas velhas mesmo, pessoa de 60 anos fazendo uma criança de 8 anos, já não dava mais, né? Já não dava mais. Por exemplo, o X-Pirito fazendo uma criança velha e um morto de fome gordo, né? Cara, não dá mais, não tem mais como, né? Não tem mais como. Já Chapolin era algo que até dava, né? O personagem Chapolin, porque o Chapolin Colorado, ele é um personagem que ele é o quê? Ele é um burro, ele é um medroso, feio, ele é tudo, ele tem vários defeitos, né? Fazer ele um velho e um gordo traz mais defeitos ainda e colabora para o personagem, né? Acrescenta, né? Para o tipo, né? E é basicamente isso, né? Chapolin dava, mas Chaves não, né? Chapolin tem episódios muito bons, como aquele da Nasha, aquele episódio do RSE também. Tem aquele lá da guerra, né? Que eu acho até engraçadinho, né? É bacana. E a dublagem até que foi boa nesses sketches do Chapolin. E do Chaves eu acho que os únicos assim que eu posso falar que são assistíveis dessa temporada são aqueles dois últimos da escolinha, né? Porque tem um roteiro muito legal, né? Um fala sobre
escola, né? A briga de escola, porque o Nhonho não quer dar um sanduíche pro Chaves, aí o Chaves dá um soco nele, o final é muito bonito. E um outro que é uma aula sobre... basicamente uma aula sobre geografia, né? Falando das fronteiras, né? E o professor... é daqueles finais da escolinha que o professor termina com uma lição de moral, né? Isso é bacana. É bacana, é bacana. Já dos outros personagens, eu acho legal aquele sketch Essa Dupla Não É Sopa, do Pancada, porque Raul e a Angelines atuando de uma maneira muito boa. Aquele do Marinheiro Enjoado, que o Flá já citou, né? Porque mostra como a Maria fica bem fazendo personagens femininas, protagonistas, né? E isso é bem bacana. Luz, Câmara e Confusão é um sketch muito bom, muito bacana. Aquele lá do Amigo Invisível do Pancada tem um roteiro muito bom, cara, que a dublagem ajudou muito, foi bem bacana. E uma saga do Chaveco. Chaveco, no entanto, ele apareceu no fim do ano, né? Com aquela saga do atentado ao delegado, né? Que marca, eu acho que assim, talvez seja o pontapé inicial para histórias mais, assim, adultas, mais pesadas do Chaveco, né? Onde mostra uma cena do delegado sendo baleado, né? À frente da Schmutruf, o bandido joga terra nos olhos dela, ela fica sem enxergar, né? Principalmente para identificar, né, quem foi o assassino, né? Mas o delegado não morre, né, tal. E é um roteiro que infelizmente a gente não tem completo, né? Já que até onde a gente sabe a Gota Mágica não dublou. É possível ter dublado porque está registrado na lista da Ancine da TLN, né? Mas a gente não tem ele dublado, né? E nele o Chespirito faz mais uma referência ao roteiro do Chaves, né? Aquele lá do Ladrão da Vila. E isso mostra o quanto que o Chespirito caprichava no Chaveco, né? Porque assistir a obra do Chespirito é igual assistir os Simpsons, né? As histórias têm um começo e um fim, sabe? Não tem uma sequência, sabe? O que explica isso também é os remakes, né, cara? Porque assim, não tem sequência de uma história pra outra, sabe? E o Chaveco não. O Chaveco, ele faz referência, por exemplo, na versão de 1994 da Mão Boba, ele faz referência a outra vez que ele teve crise de mão boba, em 91. Ele cita sempre, quando éramos ladrões. Aí ele cita que ele virou honesto, uma pessoa honesta, por conta do episódio do Chaves. Aí mostra cenas também e tal. Seria curioso se a Gota Mágica tivesse dublado essa parte 3, né? Porque iria dublar um sketch de 1982 do Chaves, né? Que remetia muito aos anos 70 ainda, sabe? Essa temporada de 1991, ela foi a última da Angelines Fernandes, né? Que fazia a Dona Clotilde do Chaves e a Dona Cotinha do quadro do Chaveco, né? Que se afastou do programa por motivos de saúde, né? Sendo meio substituída pela Mari Carmen Vela naquele quadro do Pancada, né? Que às vezes ele ia na delegacia e a delegada antes era Angelines, passou a ser a Mari Carmen Vela. E pela Anabel Gutierrez no quadro do Chaveco. Eu gostaria que o Fly falasse da ausência e da substituição da Angelines nessa época. Eu achava a Angelines uma atriz muito boa. Ela não era só uma Miss na época que fez a série do Chaves. Ela era uma atriz realmente bem desenvolvida, que tinha expressões boas. E ela, claro, fez falta. Dá para perceber que o elenco gostava dela, apesar de que na época do Chaves e Chapolin já tinha a história de que ela era uma atriz que tinha alguns problemas, que chegava atrasada e tudo, e por isso aparecia pouco. Mas, tanto que a atriz que faz a Paty, que era a produtora do programa, né, Ana Lilian, confirmou isso numa palestra, que ela chegava sempre atrasada, faltava. Talvez com a idade, nos anos 80, 90, isso tenha resolvido da Angelines. Ela tenha ficado com uma maior responsabilidade, talvez, e tenha, por isso, ganhado mais destaque nas séries, né? Eu acho que o legal da Angelines era isso. Ela era aquela senhorinha simpática, né? Tava numa fase onde ela combinava com o personagem da bruxa e tudo mais. E eu conseguia comprar mais a ideia do romance dela com o Jaiminho do que dela com o Seu Madruga. Mas eu gostei das substitutas, né? Você falou bem no Chompiras, ela foi bem substituída, né, no papel da delegada.
E eu acho bacana que já no começo dos anos 90, onde começa aquele papo do empoderamento da mulher na TV, mais espaço para a mulher em papéis importantes e não só na dona de casa, ter uma delegada mulher. E eu gosto muito também da Anabel Gutierrez, até porque ela extrapolava o Chompiras e tinha destaque em outros quadros. Tem um quadro do Dr. Chapatin com a Anabel que chama O Analista que Não Deu Pé, na temporada de 92, que a gente vai entrar agora, que é muito bom. Eu olho para aquele quadro e penso, nossa, era para ser Angelines, né? Mas a Anabel faz o papel muito bem também. E tem um quadro do do Chapolin, quer dizer, que é o mestre dos disfarces, que também tem a Anabel Gutierrez, é outro em que eu acho que era para ser a nossa bruxa do 71, era para ser Angelines, mas a Angelines padeceu do mal de boa parte do elenco, que é o cigarro, né? Que acabou destruindo a saúde dela, e ela ter saído da série foi muito triste. Imagino que a morte dela abalou o elenco, porque quando o Seu Madruga morreu, né, quando o ator, né, o Ramon Valdez morreu, ele não estava na série, né, ele era importante para várias pessoas, como para Maria Antonieta, mas ele não estava atuando na série quando morreu, que foi o caso da Angelines e que depois seria o caso do Raul. Mas a Angelines morrer dessa forma foi muito triste. E para tapar também o buraco da personagem feminina, eu acrescentaria a Paulina, que começou também a ter mais destaque, né? Alguns quadros da Paulina, claro que caberia mais a Maria Antonieta, mas também é uma mulher que passou a ter destaque, ter mais cenas. Eu acho que a Paulina também foi um ganho, entre aspas. Mas agora me mata a curiosidade aí, que esse dado eu não tenho. Qual foi o último episódio que foi ao ar da Angelines? Foi um sketch do Chaveco de 1991, do último programa de 1991, chamado Tentativa de Homicídio, que era um que passava na delegacia, tá? Aquelas histórias da delegacia. E ela participou, né? Com a Dona Cotinha. Esse sketch foi até reprisado lá no Clube do Chaves em 2017. E sobre a Angelines, cara, tem uma coisa que em 92, que a gente vai falar melhor agora, tem a questão do Edgar Vivar, né? O Edgar Vivar, ele fica alguns episódios afastados, né? Você pode perceber, por exemplo, pela saga do Chamóis, que não tem o Botijão. Saga do Gorila também não tem o Botijão, a Chimotrufia fica muito ativa, né? Aí tem que mais? Os últimos sketches do Chaves, por exemplo, o último, né, da aula de inglês, né? O Nhonho não participa, fica a carteira lá vazia, sem nenhuma desculpa, tal. Mas no Chaveco propriamente, a Chimotrufia, ela fala pro Chaveco que o Botijão, ele tá na clínica de esmagrecimento, como ela fala, né? Que ele tá lá na clínica, né? Que ele tá perdendo uns quilos, tal, que ele tá ruim de saúde e tal. E isso aconteceu com o Edgar Vivar, né? A gente sabe que aconteceu com ele e tal, que não foi apenas uma desculpa, como o do Kiko, né? Que fala que o personagem Kiko foi morar com a madrinha rica dele, mas todo mundo sabe que foi porque o Carlos quis fazer carreira solo, tal, levar o Kiko. Mas, enfim, o da Angelines, a personagem da Anabel Gutierrez, que é a mãe da Schmutrufer, né, a dona Grimaldolina, ela, em um episódio, e até mais de um episódio, mas um episódio que vem muito na minha memória, é o episódio Vamos Jogar Buraco, ou melhor, Vamos nos Jogar Dentro do Buraco, né? Que a personagem, ela tá morando na casa que era da dona Cotinha, né? Que era a vizinha da Schmutrufer, interpretada pela Angelines. Só que ela fala que está morando lá porque a dona Cotinha está internada no hospital, tal, que ela está melhorando aos poucos, tal, e que ela ia ficar lá até a dona Cotinha voltar, né? Talvez isso tenha acontecido com a Angelines, né? Ela está internada no hospital, né, ruim de saúde, e aquilo, né, ela querer voltar assim que melhorar, né? Mas infelizmente isso não aconteceu e o fumo felizmente a levou, né? Inclusive, eu sou o chato das referências do Brasil, né? Na novela Belíssima, tem muito disso. O Gianfrancesco Guarnieri ficou doente durante a novela, colocaram isso na novela, né? Ah, o fulano tá doente, tá internado. E em um capítulo, o Lima Duarte, que era amigo dele, olha para a câmera e fala:
a gente espera que você melhore logo de saúde, né? Então tá falando do personagem, mas falou olhando para a câmera, falou olhando para o ator. Então essas situações da vida real são muito interessantes, né? E você falou isso dela ser a vizinha. No episódio em que o Botijão retorna, porque o Edgar voltou da clínica de emagrecimento, né? Que nem eu tinha falado, em 91 dava para perceber o Edgar bem com fôlego curto, com mais problema, né? Por causa da barrigona. Agora o Botijão volta mais magrinho e fica puto que a sogra tá morando na casa dele, né? No episódio Adivinha Quem Vem para Ficar, em 92. Então, tem toda essa referência. Ela foi morar lá porque a vizinha estava doente, e o Botijão fica puto quando volta também, por causa que ele estava na clínica de emagrecimento e descobre a sogra lá. Talvez a Angelines ela tenha avisado lá, sei lá, os médicos avisaram que ela não teria. Vai ver, ela já tinha recebido alta, mas vai ver, ela não tinha mais condições de trabalhar, né? Eu percebo ela muito debilitada, cara, nos quadros, principalmente no Chaves. É uma cena que me dá muita dó, cara, mas também o Chespirito, né? Ele quer fazer remake. É naquele sketch lá do Sujou Criançada, né? Aquele episódio do Talco, né? Sketch do Talco. Que ele bota a Angelines pra correr atrás do Raul, cara. Nossa. Os dois. A idade, cara. Eles correndo. Cara, me dá muita dó aquela cena, cara. Me dá muita dó mesmo. Felizmente. E Angelines morreu só em 94, né? Então, nessa temporada, ela talvez tivesse expectativa de voltar, estivesse se recuperando em 92, 93, mas não conseguiu por causa disso, do fôlego curto e tudo mais, né? Ela só foi morrer em 94. Pra mim, ela receber. Pra mim, o Chespirito já tava com a consciência assim: a Angelines vai voltar. Bora dar a desculpa aqui que a personagem tá internada, mas volta. Eu acho que quando pararam de dar essa desculpa, lá pelo meio de 92, lá por esse episódio mesmo, do Adivinha quem vem para ficar, né? Aquele episódio que o Botijão volta. Vai ver nisso a Angelina já tinha recebido alta, tal, ficado em casa e eles sabiam que ela não tinha mais condições, ela não tinha como mais voltar, né? Felizmente. Agora, Douglas, quer falar um pouco sobre a Angelines ou bora logo pra 92? Sei lá. Eu avisei no texto. Olha, vou falar alguma coisinha assim rapidinho. Mas pode deixar, agora eu sou todo de vocês. Use-me, abuse-me. Tá, falando sério. Sobre a Angelines, francamente, por isso que isso também me dá tristeza de ver os programas dessa temporada, desses últimos anos. Sem falar dos remakes também, né? Que por si só já dão uma dó desgraçada. A Angelines debilitada, e depois mais tarde o Raul. Aquilo é uma pena. E curioso que sobre o caso do Gianfrancesco Guarnieri lá em Belíssima. Eu lembro de ter assistido o último capítulo dessa novela agora na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, e tinha uma cena do Lima Duarte ligando pra ele, perguntando se estava tudo bem e tal. Aí dias depois do fim dessa novela ele morreu. Realmente era bem interessante. Eu também lembro de Senhora do Destino, que teve aquilo com a Miriam Pires, que fazia a Clementina. Eu lembro que quando ela soube que o neto dela na novela tinha engravidado uma moça, ela passou mal e depois não voltou mais. Aí ficava assim falando, tomara que ela fique boa logo. Aí um mês depois ela morreu. E na vida real ela pegou uma doença por causa da urina dos gatos dela, uma coisa assim, foi algo nada a ver. E na mesma novela também o Raul Cortez ficou doente. Então tem produções que tem que se adaptar ao ator doente, né? Não tem como, tem que continuar. E aí no caso da Angelines, a única coisa é que foi algo longo, né? Até a morte dela, ela não voltou mais, até porque quando é problema respiratório, é algo mais complicado, porque a pessoa muitas vezes não tem o fôlego, né, de fazer a cena. Quem aconteceu isso por cigarro foi a Mara Manzan, que saiu no meio de duas caras, porque estava com problema no pulmão também, respiratório.
E no Chaves aconteceu isso com diversos atores. E realmente dá dó, porque quando você escuta no áudio original, você vê eles com o fôlego curto, dá uma agonia, que é igual a gente vê no áudio dublado o professor Girafales com a voz do Osmiro, já com problemas graves de saúde na Rio Sound. É uma agonia similar, você percebe a dificuldade na fala da pessoa. Indo para a temporada de 1992, eu chamo o Douglas, pois Chaves e Chapolin acabaram nessa fase, especificamente no final desse ano, de 1992, e eu queria que ele falasse da fase final desses dois personagens, seus episódios, esquetes e sobre a dublagem. Você acha que a dublagem ajudou dentro desses quadros, que já estava numa fase não muito boa, vamos dizer assim? Ajudar deu uma forcinha. Deu uma forcinha com certeza. Que Gota Mágica é a dublagem CH que é meu xodó. Junto com a Maga, claro. Com certeza ajudou, apesar que os sketches nessa época eram só na escolinha. E aí César Leitão no Nhonho e Mário Lúcio de Freitas no Godines. Mas é aquilo, como a gente vê as coisas. A gente vê que Chaves acabou muito tarde. Devia ter terminado. Pra mim, devia ter terminado em 82, quando o Ramon saiu do elenco. Assim, pelo menos, evitaria o Jaiminho virando o Seu Madruga e outras bizarrices. E uma coisa que eu acho curiosa nessa época, eu não sei Igor, acho que tu que é bem mais informado que eu nesse período saberia me dizer se aconteceu alguma coisa com o Carlos Pulió na época, porque foi em 92 que o hotel do Seu Lúcio fechou as portas. Rapaz, eu cheguei a perguntar pro Edilson uma vez, mas ele não soube me responder. Eu suspeito que sim, era alguma coisa com o Carlos Pulió, que provavelmente também por motivos de saúde ele faleceu 12 anos depois, né? Eu não lembro, pelo menos pesquisando na internet, eu não vi nenhum outro trabalho dele depois de Chespirito, né? Eu acredito que ele queria se afastar, tal, e o Chespirito aproveitou para fazer um episódio final, né? Que eu achei muito oportuno o tanto de cuidado que ele teve de fazer um episódio remake das Goteiras que faziam o hotel ficar estragado, não ter como funcionar, interditado, sabe? Aí o hotel, eles deram a desculpa que o hotel faliu e tal. E ele fez remake daquelas situações deles em 1987, né? Que eles estavam procurando emprego ainda, e tem aquele da cinema, e tem aquilo lá do cara lá do circo, daquele lá do hospital, da Chimoltrúfia, né? Então acho que foi interessante essa jogada do Chespirito, né? De fazer um cuidado todo para uma saída, né? Diferente de saída de Ramon, por exemplo, né? Que não teve cuidado nenhum, né? E, francamente, eu gosto do Seu Lúcio, mas para mim, Seu Cecílio na veia. Tem que concordar. Seu Lúcio era legal, mas o Seu Cecílio era foda. Sei lá, o Moisés Soares é um ator muito bom. Mas enfim, 1992 tem episódios pra lá de legais. Mas é uma temporada boa, tipo, tem. Deixa eu ver, Mulher Tirana, Marido Banana. Naquele que foi o último do Chapolin. Bem curioso que o Tio Espírito resolveu acabar com o Chapolin no mesmo ano, tipo, os dois quadros, os dois personagens que deram a fama a ele acabaram no mesmo ano. Uma coincidência da vida. Daí, claro, tem os vários de 40 minutos do Chompers também que mereciam destaque. Deixa eu ver. A Saga do Chamóis. Acho que né, pra mim é inclusive melhor que a versão original de 83. Acho que só o Chaveco e a Chimoltrúfia nesse ficou ideal. O Botijão sobrava um pouco naquela versão de 83. Cara, eu posso falar uma coisa? Do mesmo jeito que tem gente que
Achou maravilhosa a saída da Maria Antonieta em 1973, por causa da temporada de 74, Chaves e Kiko, né, aquela coisa da Chiquinha sobrar, né? E tem gente que até odeia a Chiquinha por causa disso. Eu adorei. É triste, tipo, eu achei triste, logicamente, na vida real, o que aconteceu com o Edgar. Mas dentro do contexto da série, com o Botijão, eu acho que ficou legal só Shimon Trufia e Chaveco, né? Eu acho que era uma dupla muito boa. Sabe o que eu também acho? E- deixa eu ver outro episódio que dá pra destacar dessa temporada. Tá na hora de fazer Naninha, em que eles acham que o Sean Pires morreu. Ele tava podre de sono, dormiu no necrotério, coisa assim. Acho que o mestre dos desfaches também, eu precisava ver melhor esse do Chapolin Cara, pra, assiste, esse é muito bom. que Esse é muito bom mesmo. pra comparar com a versão de 78, pelo menos. Nesse Angelines faz a velha, né? Eu acho meio injusto comparar, mas essa versão é legal, essa versão de 92. Ah, eu não sei, tem episódios que eu acho melhor várias versões dos anos 80 que 70, no caso desse do Chamois, eu prefiro a versão dos anos 90, enfim. Opinião é opinião. Não, a Angelines não faz a velha, não. Ela já tinha saído, a Angelines. Já tinha saído? Ah, então foi a Anabel, né? Ou foi a Não, Maria quem fez a Antonieta? velha, acredita, foi a Dona Neves. A Dona Neves. Sério? É Parece a tão Dona diferente. E tem o Nossa. Dr. Chapatin participando lá no hospital. A enfermeira do Dr. Chapatin e tal. Dr. Chapatin e aquilo, nos anos 90, não, não muda nada de uma temporada para outra, inclusive, nem. Mas sempre é bom ver esse quadro. Principalmente quando vai do Cassiano. Que dublador fenomenal. Eu tive o prazer de entrevistar com vocês 6 meses atrás. Fazer ele falando de como construiu o Dr. Chapatin dele. Cheguei cheio de orgulho. Bom, cara, sobre Chaves e Chapolin, né? O final de Chaves e Chapolin. Eu acho assim que Chaves deveria ter acabado no mínimo em 1982 e no máximo em 1987. Cara, ter ficado até 92 foi um erro tremendo, cara. Tem um erro sério. Desnecessário demais, muito desnecessário. Não tinha mais como, cara, porque os atores, né? Não tinha como criar personagens novos numa vila tão icônica, num negócio tão que o público já se acostumou. Dava pra manter pelo menos Dona Florinda, Professor Girafales e pronto. Raul não colava mais como Jaiminho, Angeline estava muito debilitada. Então tava ruim a situação. E as crianças, né? Cara, Chespirito fazendo uma criança de 8 anos. Uma criança de 8 anos com cara de velho, com ruga. Uma criança que é morta de fome. Uma criança que não come. Gorda daquele jeito, cara. Nem aquela criança fumante lá do... Cara, pelo amor de Deus, barrigudo, cara. Meu Deus do céu. A Maria Antonieta era a única ali que. Tá, você não via mais aquela. Tanto que na dublagem, a Sandra Mara conta que eles pensavam assim que, tipo, que mais convencia como menina era a Maria Antonieta, né? Baixinha e tal. Realmente parecia uma menina de 8 anos, né? Uma menina pequena e tal. Já não tava mais aquilo, mas dava pra manter ainda, né? Ela tava com 40 anos e tal. E o Edgar, cara, o Edgar, meu Deus, cara, misericórdia, cara. Cara, me dá uma agonia demais o Nhonho, gordo daquele jeito, cara, ele interpretando uma criança com aquela voz rouca, assim, aquele rouco, tá, o Nhonho tem uma voz rouca, mas daquele jeito dava muita agonia, cara, se você for ouvir no áudio original. A voz original do Edgar no Nhonho tá pior que o Berry nos últimos episódios da SDBC. Ah, nem se compara, cara, o Berriel nos últimos episódios estava ruim pra caramba, mas o Edgar, meu Deus, tava horrível mesmo, horrível demais. Mas Chapolin, Chaves acabou tarde demais, né? Mas Chapolin eu acho assim que
até poderia ter acabado antes, né? Mas ainda era agradável de se assistir até 92. Eu tenho essa impressão, né? Os episódios do Chapolin, do Homem Banana, não, Marido Banana, como é que é o título mesmo? Marido Banana, Mulher Tirana, alguma coisa assim. Muito bom, cara, muito bom aquele episódio, Mestre do Disfarce, muito bom. Chapolin dava pra continuar. O negócio assim, o Chespirito, o que fez ele acabar com o Chapolin mesmo foi por causa das estripulias, né? Não dava pra ele dar aqueles pulos, tal, como antigamente, né? Mas eu acho que Chapolin até que convencia como sendo, além de burro, tonto, feio, fraco, medroso, virando também um velho e um gordo. Isso até acrescenta para um personagem umas novas características, né? Isso até cola, né? Diferente do Chaves, né? Eu nunca vi uma criança com cara de velho nem gordo, sem contar a Benjamin Button, né? Mas enfim, sobre a temporada de 92, eu acho ela a melhor de todas. A melhor temporada do programa X-Espírito. Pelo menos até 1971, né? Porque 1971 tem Ramon, né? Tem aquela estrutura que lembra séries clássicas. Mas 1992, eu vou começar falando da parte técnica, né, cara? Cara, é muito bom, cara, aquilo lá. Primeiramente, cenários ótimos, cara. Cenários muito bons, caprichados, né, cara? Que quando eu assisti esse episódio, quando eu tinha meus 7, 8 anos e tal, eu imaginava, poxa, cara, esses cenários aí são bonitos. Imagina eles dentro das séries clássicas, né, cara? Porque, poxa, é muito bonito aqueles cenários, aquele hotel e tal. Eu acho muito bonito. Eu gosto muito. Agora, iluminação muito boa. Aí a produção em si, as câmeras, poxa, a imagem, poxa, tá em HD aquilo lá, bicho. Tá muito bom, parece imagem assim de película remasterizada. Tá muito boa a imagem daquilo lá. Posso até ter exagerado no negócio da película, mas é uma imagem muito boa. Uma imagem que a gente olha e fala, bicho, está em HD. Aquela exibição de 2017 com esses episódios aí, com aquela imagem, cara, me surpreendeu bastante, cara. Aquela imagem tava muito linda. Um dos problemas do X-Espírito, do programa X-Espírito, que eu já apontei aqui, é a direção. Pra mim, é uma grande deficiência do programa X-Espírito, a direção. Porque, poxa, ele era o protagonista e diretor ao mesmo tempo, né? Então, muita coisa ficava pra trás. Ele deixava pra trás, né? Deixava pra trás. E eu vejo muito caprichada nessa temporada, cara. Me lembra muito A Grande Família, que é aquele tipo de programa que você olha e que você não pensa lá, tipo, aquele pessoal tá interpretando, tá? Aquele negócio que você olha e fala, por exemplo, eu particularmente, quando eu assisto A Grande Família, eu imagino como se fosse o Nanini falando com a Marieta Severo, de tão bem dirigido que é, entendeu? Fica uma naturalidade tremenda, cara, que é muito agradável de se assistir, né? Eu percebo muito nessa fase, né? Principalmente naquele episódio lá do casamento da Schmoltrufia. Cara, aquilo é muito bom, cara. Aquilo é muito legal. E também é muito legal o roteiro, cara, muito caprichado. Mais uma vez com aquilo da cronologia, referências. O Chespirito na época, em 92, ele fez pela primeira vez a peça Um Sei Doce, que foi uma peça que fez sucesso em todo o México, durou acho que até 2008 por aí, de tão sucesso que foi, rodou a América Latina. E quando a peça estava lá no começo, ele fez uma propaganda disfarçada no episódio do casamento. Não é bem propaganda, mas ele faz a citação ao personagem protagonista da peça, chamado Eloy, que se você for ver fotos, você vê que ele é bem parecido com o Chaveco. Ele tem uma barba tal, ele tem uma touca assim, uma jaqueta, lembra muito Chaveco. E no casamento lá do Chaveco na cantina, né, do bar lá da esquina, o cara lá que tá fazendo a cerimônia, ele pergunta se o Chaveco tem parentes. Ele falou assim, meu primo não sei o que e meu primo Eloy, são meus únicos parentes. E como o personagem na peça se chamava Eloy Madraço, que seria Eloy da Silva, se fosse dublado pela Gota, né, já que o personagem Chaveco chama-se chama-se Aquiles Esquivel Madraço, né, e aqui a Gota colocou da Silva, né, no lugar do Madraço. Basicamente dá pra perceber que é um primo do Chaveco, né? Uma referência bem legal que o X-Espírito pôs.
esse tipo de cuidado que a gente percebe muito nessa temporada, cara, da direção e dos roteiros, né? Foi daí que o Chespirito fez muito criminais, romances, né, cara? Aquele episódio lá do Problemas do Coração e Muita Confusão é pra chorar, cara. Aquele episódio é muito bom, cara. Aquele episódio você se emociona assistindo a um drama, um romance, e aquele final enigmático, cara, muito bom mesmo. Que o Sargento Refúgio pede a Mariuji em casamento, mas ela, por ela ser uma prostituta, ela não aceita. O Zabem e a Maria Antonieta choraram de verdade naquela cena, cara. A dublagem também colaborou muito. Eu vejo sempre o Riddle Snowcraft falando, né? Sobre o chaveco, né? O jeito safado que o Cassiano fez muito nesse episódio. E, cara, colaborou demais pro programa, cara. A dublagem também. De outros episódios, eu acho assim, essa temporada tem os melhores episódios, basicamente os melhores episódios. Sketches, por exemplo. Sketches, eu lembro na minha cabeça assim, o melhor aquele do Governador Desgovernado. É a melhor versão daquele roteiro, é muito bom. Mas assim, de episódios longos, Alibaba e os 40 Comilões é um episódio divertido, cara. E aquele final, cara, que final sensacional aquele episódio. É muito legal, cara. Aquele episódio muito agradável de se assistir, muito divertido por sinal também, né? Saga do Chamois, saga do Gorila, saga do casamento. Cara, só assistindo pra ver o tanto que essa temporada de 1992 é boa, cara. Tudo lá combina direitinho. A direção, a iluminação, os cenários, até a ambientação musical, aquelas BGMs. Fly, agora eu gostaria que você falasse da temporada de 1993 e seus episódios, né? Já que nela somente o Chaveco foi apresentado, sem contar algumas reprises, né? Mas só o Chaveco foi apresentado durante este ano. Gostaria que você falasse sobre. Após matar o Chaves e o Chapolin em 92, veio a temporada de 93, que eu gosto bastante, especialmente pelo dono do hotel, seu Moisés Soares, que eu acho que é o melhor dono do hotel. Então nós temos uma temporada em que o hotel ganhou destaque, teve vários episódios icônicos, mas que eu acho que a dublagem brasileira ajuda muito, não só pelo Cassiano no Chaveco, que é o melhor personagem dele, mas também porque era o que você estavam falando agora há pouco da dublagem, e é bem isso. A Helena estava com a saúde boa no ano 2000, quando dublou a personagem da Bruxa do 71 e tudo mais, né? Então, ela tá com a voz melhor do que a atriz original. A mesma coisa eu considero com o Raul, com o próprio Edgar, César Leitão e mesmo o Jorge Alex estavam com a voz em boa forma, né? Enquanto os atores originais, por problemas de saúde, não estavam tão bem. Então a dublagem deu uma melhorada nesses episódios. Então eu acredito que a dublagem brasileira, principalmente a da Gota Mágica, dá uma ajudada. Eu não gosto tanto da dublagem da BKS, apesar que tem bastante quantidade de episódios do Chaveco, né, na época da BKS, porque eu acho que o César Galvão já não deu esse toque especial, digamos assim, que o nosso querido Cassiano deu. O Sérgio Galvão, ele já não tinha muito fôlego também, né? Sérgio Galvão. Sim, ele morreu muito tempo depois, o Sérgio Galvão, mas ele já não estava dublando tanto nessa época. Mas ele tem episódios bons nessa época. Eu gosto da Invasão dos Venusianos, como que tem o Arthur Garcia Tenório fazendo uma participação bem legal. Tem episódios que nem o do Hipnotizador, que é o episódio com o Antônio Edwards, que é bem bacana, que é o Dom Hipólito, né, o dono do circo, que aparece 2 vezes. O segundo episódio da Cobra é cheio de duplo sentido, que é uma coisa que começa a ficar os episódios mais adultos, né? Cara, com umas coisas. Eles colocaram risada quando o dublador lá fala você morde a picadura. Eles colocaram risada de fundo, cara, que sacanagem. Então, mas já tinha o duplo sentido no original, né? Eu acho que eles criticam muito a dublagem da Gota Mágica, porque diz que ela tem palavrão e deixa adulto, não sei o quê. Mas vários sketches dão uma abertura pra isso, e a partir essa temporada dá muitas piadas adultas no original. Na verdade, eu vou até falar disso depois, ela só fazia isso porque no original já tinha isso, só que assim, de uma forma bem mais sutil, bem mais escondida, e a Gota fez ficar mais entendível e consequentemente mais engraçado.
Sim, a partir do momento que tirou o Chaves e o Chapolin da rodada, apesar que aparece Chapolin ainda na reprise do episódio A Chave do Problema, por exemplo, mas a partir do momento que tirou Chaves e Chapolin, o programa pôde ficar mais adulto, digamos assim, né? Então, é a chance dele de colocar umas piadas de duplo sentido, tipo da cobra, e até de tirar certos assuntos mais tabus do armário, como, por exemplo, ficou mais claro, a partir de então, que a Maruhita é uma prostituta, coisa que até então não estava tão na cara, né? E eles começam a ter uma participação de um elenco muito vasto. Qual é a senha, camarada? Tem a participação de vários atores convidados. Então a gente começa a ter uma coisa mais variada. E salvo engano, nessa temporada já tem alguns episódios de meia hora, não tem? Já a partir dessa temporada mesmo, depois daquela reprise. Não, depois de um episódio. Exatamente o que você falou, qual é a senha camarada, né? Que tem o Gustavo de Castilho e tal. Que vem aquele episódio A Malas, que vem pra bem, que é o primeiro de 20 minutos, que é por conta do com humor, que daqui a pouco o Arachan vai falar sobre. O que eu acho legal desses episódios de meia hora é que eu acho que eles ficam melhores pro Chaveco. Eu, pessoalmente, acho cansativos os episódios de uma hora pro Chaveco. Eu prefiro esses episódios de meia hora, inclusive tem um dos meus preferidos a partir dessa fase, que é Quase Astros por um Dia, quando o seu Cecílio vai tirar foto dos funcionários do hotel. Eu acho que melhora. Eu prefiro os episódios do Chompiras com meia hora de duração. E tem o episódio em Terra de Cego. Quem tem um olho é metido a besta, que tem até aqueles efeitos especiais e tudo. Eu acho que tem uma fase bem interessante daí pra frente. 3D do botijão. Eu acho que o que dividiu o horário com o humor fez bem pro programa Chespirito. É uma pena que a gente não tenha esses episódios do com humor, mas como vocês vão falar mais pra frente, alguns episódios do com humor vão ser reprisados no programa Chespirito mais pra frente, né? Pra falar a verdade, eu teorizo que não. Na verdade, os quadros são nada mais que continuações do com humor, né? Prova disso é o Raul Chato Padilha, né? Ele fazia uma espécie de celório, né? No com humor, né? Tem uma chamada com isso, numa matéria lá, quando ele morreu, cita isso, né? Que ele fazia um personagem no quadro do Dom Caveira, né? Que era uma espécie de celório. E o Raul, ele morreu depois do fim do com humor. Ele morreu depois disso, né? E o Moisés Soares... Então, a gente pode deduzir que o Moisés Soares não tinha substituído ele antes do Dom Caveira, né? De que só depois que ele morreu, e ele morreu depois do com humor, que o Moisés substituiu. Então, basicamente, dá para notar que aqueles sketches do Dom Caveira, por exemplo, são daquele programa mesmo, não são reprisados, deslocados, entendeu? Mas, Araxá, eu gostaria que você falasse sobre os dois programas que houve nessa época, né? Entre o fim de 1993 e o começo de 1994, que são o Com Humor, né? Que o Chespirito fez no Caveira, Cidadão Gomes, aquele quadro do Dom Crédulo, do Incrível, por 100%, e também o Buenas Notícias, o remake de La Chicharra, que ficou a cargo da Paulina Gomes e do Juan Antônio Edwards. Olha aí. Bem, enquanto estavam lá no auge do 23, e já para abalançar um pouco mais a faixa de séries desse horário, propuseram para o Chespirito fazer duas séries. Eu acho que é, né? Um que seria remake de Chespirito propôs fazer duas séries. Primeiro, um remake do clássico La Chicharra de 79, mas com outros atores, por exemplo, com João Antônio Edwards, Paulina Gomes, Eugênia Bendanho e Mário Casillas. Depois tem outro programa com o mesmo estilo do Chespirito, só que mais requintado, sabe? Sem tanto, porque o programa Chespirito das segundas era o programa do Chompiras. Então, eu creio que na sexta-feira exibiam dois programas. Colocaram Com Humor e Buenas Notícias. E aí ficaram quase no fim de 93 exibindo. Até que em 94
quando não deu o retorno esperado por essas séries, então saíram do ar, aí sim se produz um verdadeiro cisma na série. E aquelas. Então, a essência de com humor, com aquelas sketches do Dom Crédulo, a notícia rebelde, o cinema mudo, o mini teatro, paródias, algumas. Como Cyrano de Bergerac, que foi citada numa reportagem, e a volta do Cidadão Gomes, foram parar no programa Chespirito, mas não com sketches da fase anterior, que tinham o Chato Padilha, e sim com novas histórias feitas pelo elenco vivo da época. E boas notícias, que posso dizer? Por mais que eu já assisti uns trechos, parece ser uma verdadeira série, pra mim foi a maior bosta de todas que o Chespirito produziu. Sabe? Elenco desconhecido. Se tivessem produzido mais episódios, poderiam ter feito um sucesso, tirando frases icônicas, mas não. Um simples programa de humor que não deu o retorno esperado. E com isso, a Televisa jogou pro lixo. Então, é por isso que ele não exibe, descartando a teoria de que o Mário Casillas teve um problema lá com a Florinda, que pelo direito do salário em 11 das obras 11 e 12, que foi demitido. Então, isso foi confirmado quando eu falei pessoalmente no chat com a Paulina. Porque, total, boas notícias é uma verdadeira bosta, sabe? Mas até que deu um papo legal, né? Pelo menos trechos dessa série estão disponíveis no Facebook da Paulina. Total. Esse fim de 93 e começo de 94 foi um verdadeiro cisma na vida dos atores de Chespirito. Um verdadeiro cisma. Mas que só foi consertado em 94, depois da morte do shutdown e do cancelamento desses programas que até agora a Telebosta não distribui. E tenho dito. Você falando do Buenas Notícias, eu lembrei do tema do programa. A Paulina postou uma vez a abertura, né, no Facebook dela, e a abertura era aquele tema que toca no episódio Schimmeltruffer confirma a teoria de Darwin, de 1995, quando o seu Cecílio escorrega na casca de banana e a Schimmeltruffer fica batendo palma, comemorando. É essa BGM tema. E me lembrou que a partir daí, em 93, exatamente nessa época, foi aí que criaram as músicas exclusivas do programa, né? Eles ainda usavam umas trilhas de outros autores, né? A maioria das vezes sem autorização, né? Mas eles fizeram, por exemplo, o tema lá do Chaveco do Hotel, fez o tema alternativo do Chaveco, né? Que embora a Gota Mágica usou até por causa das MEs, né? Antes, né? Do que realmente foi na série, né? Foi interessante, né? Esses temas, porque eram temas bons, né? E que era exclusivo do programa, né? E isso eu acho que foi legal nessa época, né? Essa ambientação musical. Agora eu queria que o Douglas falasse sobre as saídas, né? A saída do Raul, né? Que foi por conta de sua morte, né? E a saída da Maria Antonieta, que, de novo, por conta da política da Televisa, né, de não poder fazer duas produções ao mesmo tempo, ela teve que ficar apenas no Aqui Está a Tilindrina, né, o programa da Chiquinha, né, e largar o programa Chespirito, né. E, consequentemente, por causa da saída, da morte do Raul e da saída da Maria Antonieta, o Moisés Soares e a Paulina Gomes ganharam mais destaque. Gostaria que você falasse disso, né? Da saída dos atores e da substituição, entre aspas.
Uma pena mesmo. Quer dizer, no caso do Raul, infelizmente era inevitável, né? Mas uma pena porque no caso da delegacia rendia ótimos momentos e Raul era um ator formidável. Apesar dos pesares por conta do Chespirito, ele fez história nas séries. Mas no caso da Maria Antonieta, achei depois de tantos anos fazendo só a Chiquinha no programa Chespirito, que o Bolanhas não escalava ela pra fazer outra coisa, outro personagem, acho que, sei lá, ela ficou. Acho que ela acostumou tanto que não suportou ficar sem fazer ela. E a Marujinha rendia ótimos momentos. Depois ela não digo que ela fez tanta falta no quadro, porque os outros personagens também eram muito bons, mas poderia ter rolado tão mais coisa, podia ter sido mais explorado da relação dela com o Sargento Refúgio depois, enfim. Eu sei que depois, em 95, é até meio triste ver só quatro atores do elenco principal fazendo os programas, que era o próprio Bolanhos, a Florinda, o Rubem e o Edgar. Que foram os únicos que sobraram. E mais, claro, depois tiveram todas as participações especiais, Ricardo De Pasquale, Arnoldo Picasso, Pablo Estavas. Mas no caso da Maria Antonieta, é o que a gente vê agora. Chaves acabou em 92, ela ficou um tempo sem fazer personagem, resolveu fazer esse seriado, aí seguiu com o circo. Francamente, hoje já nem dá mais pra ver. Assim, sem falar que aquele seriado da Chiquinha... na verdade eu nem vi. Eu tenho que ver o seriado da Chiquinha ainda. Mas se for que nem o do circo... Se for que nem o do circo... Que? Mas isso não, é ruim demais. Eu imagino. O Chiquinha num convento. Sei lá. Agora, eu gostaria que o Arachan ele contasse aos nossos ouvintes, ao nosso público, explicasse, aliás, sobre a temporada de 95, né, citando a duração do programa, né, que só tinha 20 minutos, né, abandonou os 40 minutos, né, depois do... Que assim, teve o Comor, né, que fez o programa ter 20 minutos, depois voltou a ter 40 minutos, e a partir da temporada de 95, aliás, a partir do último episódio de 94, voltou a ser de 20 minutos apenas, né. Gostaria que o Arachan falasse sobre isso e sobre o fim do programa. O que motivou o Chespirito a acabar com o programa depois de 25 anos? Bem, pessoal, nessa época, Chespirito já estava bem desgasto, e ainda mais com aqueles problemas que depois viriam com a Antonieta, depois com aquela série e tal, e pela apropriação dos direitos da personagem. Nada a ver, mas pode ser. Então, para economizar mais roteiros e não se alongar tanto, ele sugeriu reduzir o horário do programa Chespirito. Aí, tá tudo bem. Nesses programas tinham, na maioria das vezes, quase sempre tinham duas sketches. Uma do Chompiras, sempre o Chompiras. E outra que podia ser do Pancada, do Dr. Chapatin, ou paródia, ou sketch vulgar do Chespirito. Então, ele fazia assim, sem nó nem nada. Mas, pelo jeito, ele já tá meio cansado. Até que um dia, a seguinte coisa que vou falar agora, vou representar em diálogo com vozes falsetes. Portanto, não percam. Chespirito,
eu sou o Emílio. Queria falar com você para pedir que traslademos seu programa ao sábado, sabe? É que a faixa do humor no horário nobre está muito desgastada. Então queremos promover que os programas humorísticos sejam sempre aos sábados. Aos sábados? Mas você tá maluco, Emílio? Sabe o quê? Então, pelo bem dos meus companheiros, para que eles tenham um bom descanso depois durante quase 25 anos, me tratar assim como um cão, vou parar de gravar o programa. Você quer parar de gravar o programa? Tá bem. Pare de gravar o programa então e mantenha-se vinculado à empresa. E total. E assim foi como... Arachan. Um parêntese aqui, você me lembrou o Edgar, o personagem, o seu Barriga, no Festival da Boa Vizinhança de 1972, ele fazendo 3 tipos ao mesmo tempo. Cara, tu é demais, cara, continua. Então, este espírito triste pela decisão do Arrasca, que morreu em 97, de promover as séries pro sábado. Então disse pra turma: pessoal, raspamos o fundo do tacho. Vamos deixar de gravar Chespirito pra sempre. E aí, cada um segue seu caminho. E tenho dito. Não terminei, né? Então, em setembro de 95, então, Chespirito exibiu o último episódio sem uma mensagem de despedida nem nada. Encerrando com seus personagens, com o Dr. Chapatin, Chespirito Bêbado e Chompiras. Incrível, mas a última palavra dita nesse programa foi batatas. Foi triste, né? Porque Chespirito podia ter continuado a gravar o programa até os anos 2000. Sabe? Poderia ter essa imagem linda do canal do Dias Estrelas e até superando alguns programas humorísticos da época que agora assistindo as reprises são meio uma bosta. Mas como aquele Cerro em Conduta do Ortiz de Pinheiro, né? Sim, mais ou menos. Então, até que foi bom para eles, porque Chespirito e Florinda se dedicam a outras coisas. Edgar se independizou. Primeiro começou fazendo giras com o Nhonho e seu Barriga, mas depois foi fazendo o seu próprio caminho, na atuação, na dublagem. Fez até cirurgia. E o Rubem Aguirre seguia com o ciclo do professor Girafales, até que parou até certo ponto. Depois, até que a saída foi boa, né? Permitiu descansar, mas para os fãs foi um duro golpe. Um golpe muito duro no coração. E lamentavelmente tenho dito. Tem uma questão, para finalizar o assunto dessa última temporada. A Florinda, a gente sabe que a Florinda, ela é uma espécie de fã da obra, né? Ela é a pessoa que, assim, ela mais se dava conta da obra, mais, assim, preservava, mais, assim, ficava, mais acompanhava, vamos dizer assim, o desenrolar tudo. Ela era uma espécie de fã, ela é como a gente, sabe? Ela sabe o que aconteceu, né? Ela não é tão desligada assim, os atores, você vê os atores falando um monte de besteira, coisa que não lembra e tal. E a Florinda não, ela lembra de detalhes e tal. E ela contou no programa do Ratinho, em 2015, que eles chegaram a gravar 5 programas, que provavelmente seriam exibidos na faixa do sábado, né? E que ela, segundo ela, nunca foram ao ar, né? Que não foi ao ar. Vocês acham que o que aconteceu? Que assim, que realmente eles gravaram 5 programas para ser exibido no sábado e o programa, tipo, não foi pro ar nem nas reprises, ou vocês acham que os 5 últimos episódios de 1995, que
são reprisados, né, estão na distribuição, não foram exibidos na época, mas foram exibidos somente durante as reprises. O que vocês acham? Começando pelo Fly. Olha, é difícil quando você cancela um programa assim. Se você for ver, a decadência, entre aspas, de Chespirito coincide com os Trapalhões no Brasil, né? Os Trapalhões teve uma temporada de reprises. Com a própria escolinha do professor Raimundo, né? Também, Tivemos uma temporada de reprise dos Trapalhões em 94. Depois viemos em 95 com apenas 2 pessoas do elenco original fixas, né? Que é o Didi e o Dedé. Lá, a gente vem de temporadas que tivemos um grande número de reprises, como a gente já falou nesse podcast. Viemos de temporadas onde só sobrou 3 atores praticamente do elenco original, que é falando bem fácil, vai o Chaves, a Dona Florinda e o Nhonho. E depois a gente tem essa decadência voltando em 95 episódios de meia hora e a Televisa querendo mudar o horário. Lembrei muito de Trapalhões, porque no Brasil foi mais ou menos assim, sobrou Didi e Dedé, com a Globo querendo mudar o horário, também na época, querendo ficar só o Didi com a turma do Didi. E tem notícia de episódios perdidos, tanto dos Trapalhões quanto da Escolinha no Brasil dessa época. E eu acho que grande parte isso se deve a não saberem o que fazer com aquilo. Tanto que o Chico Anísio morreu fora do ar. As últimas participações dele foram fazendo um quadro que era uma senhora de idade falando no telefone com o presidente, ou com a presidente, não lembro agora. Então, a Dilma, presidenta Dilma. A gente tem um problema quando atores de grande talento envelhecem, porque o que fazer com eles quando não dá mais o mesmo ibope, não tem mais a mesma graça, e não tem mais a mesma importância para a programação da televisão naquele momento. Acho que o Chespirito ainda teve sorte que saiu no auge com um programa que levava o nome dele quando ele era o protagonista. Porque ter um final que nem foi o Chico Anísio é muito triste você ser coadjuvante num quadro de 1 minuto no programa dos outros, né? Mas era isso ou ficar fora do ar. Então o Chespirito ainda teve uma despedida decente. Então, sinceramente, eu não sei se esses 5 últimos programas são os 5 últimos do Chespirito ou se são perdidos. A TV Mundial é cheio de perdidos. Na Inglaterra, que é o país que mais conserva a sua história televisiva, tem episódios perdidos do Doctor Who. Então é difícil a gente chegar numa conclusão, até porque somos brasileiros discutindo uma série que acabou no México. Talvez nem no México tenha fãs tão interessados quanto tem aqui no Brasil, né, na obra do Chespirito. Então a gente tem que... Até tem. Até tem. Só que mexicanas que da Televisa que tem episódios cancelados, principalmente dos polivoces, né? Sim. E eu acho que tem muita coisa boa nesse finzinho. Eu tava vendo a lista enquanto vocês falavam, tem o Astro que cai no hotel. Mesmo na temporada de 95 tem aquele episódio que ficou clássico no Brasil, porque tem a Marta Volpiani cantando Pra Casa Eu Vou. Que é a Marta cantando, todo mundo falava, a Marta não canta, olha a Marta aí cantando. Então tem episódios que são clássicos, mas que a gente fica pensando, poxa, ainda tinha fôlego, podia render ainda mais alguma coisinha ali, podia... O Dr. Chapatin é um personagem velho, né? Por que não continuou com o Chespirito velho, o Dr. Chapatin, mostrar o Chompras envelhecendo também, o Pancada. Pancada que foi um personagem que mudou tanto até no piripaque dele, né? Que foi mudando a forma como fazia o piripaque, podia mostrar ele envelhecendo também, talvez com uma bengala até fazendo piripaque, sei lá, mas tanta coisa podia ser criada, mas talvez não era mais o Chespirito, né? Teria que ver como estava o Ibope, ou não era Ibope que chamava, né? Mas o medidor de audiência do México na época, como é que estava Chespirito? Por que a Televisa queria fazer essa mudança? Porque aqui no Brasil mesmo, Zorra Total quase foi cancelado porque não dava audiência de quinta-noite. Mudaram para sábado, onde o programa foi um sucesso. Às vezes, mudar o dia do programa salva ele do cancelamento. Então, nem sempre é uma atitude que é vista com maus olhos. Às vezes pode melhorar o programa, até porque esses programas não são ao vivo, que nem o Saturday Night Live. Que aqui no Brasil, o Saturday Night Live passava de domingo e gravado na Rede TV, né? É uma coisa bizarra, mas
Chespirito não era ao vivo, então podia ser em qualquer dia da semana pro elenco. Na prática, tanto faz. Aqui no Brasil, a Praça é Nossa, para não ser cancelada, quando não estava dando Ibope de sábado à noite, foi pro domingo à tarde. Aí não dava mais Ibope domingo à tarde, foi pra quinta à noite. Às vezes mudar o dia não é um sinal de desprestígio, é um sinal de tentar salvar aquilo. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Você grava aquilo, entrega na mão da emissora, a emissora põe no ar como acha melhor. Mas às vezes pode ser também um sinal de desprestígio. A Hebe, quando foi tirada da segunda noite, para ela foi um desprestígio. Ela reclamou muito na época de ser jogada de domingo à tarde, porque o horário dela, que ela gostava, que tinha identificação do telespectador, era segunda-feira à noite. Para o Chespirito pode ser um desprestígio ser mudado de dia, mas às vezes era a única forma de salvar o programa. Então é complicado, mas chegou ao fim, eu acho, com dignidade. Podia ter sido bem pior, como várias coisas que a gente está vendo hoje em dia. House of Cards era para terminar quando o protagonista saiu, fizeram uma temporada mais que não é boa, assim como outras séries como Transparent, que vão fazer uma temporada sem o protagonista, mesmo de humor Two and a Half Men, que teve 2 temporadas agonizantes. Chespirito terminou no auge, com o protagonista participando, com ainda sketches bons. Então, acho que a gente tem mais a que comemorar que pelo menos terminou assim. Agora vamos tocar na principal dublagem desta fase do programa, a dublagem da Gota Mágica. Já falamos sobre os aspectos dela e da dublagem da BKS também, que também é uma dublagem dessa fase de Chespirito, no programa sobre as dublagens pós-maga, que a gente fez há um tempinho atrás, né? Inclusive, quando terminar de ouvir este podcast, ouve lá também, é legal. Mas a questão que a gente vai fazer agora é a seguinte: o que a dublagem Gota Mágica contribuiu para o programa? Começando por Fly. Bom, eu já vi que você fez questão de esquecer a dublagem Estúdio Gábia, né? Mas é bom mesmo. Que ser isso? Que ser isso? Não sei. Bom, vamos lá então. Gota Mágica é meu xodó. Gosto muito. Acho que Cassiano Ricardo foi muito injustiçado, especialmente por gente do fã-clube na época. E mais ainda foi injustiçada a tradução e a direção. É uma dublagem clássica, é uma dublagem que não merece ter episódios perdidos. Se a Netflix tivesse colocado todas as temporadas, talvez a gente tivesse todos os episódios dublados. Infelizmente ela não colocou. Apareceram apenas 2 do Chapolin lá, que não teve nem na TLN, nem no SBT. Podia o Multishow comprar e exibir. Que tal? Aí, quem sabe, aparece também aquelas dublagens dos quadros do Chaves feitas pela Herbert Richards. Mas, vamos lá. Acho que o pior são os quadros do Chaves, porque não dá para aguentar o Mário Lúcio fazendo Godines, muito fraco. Também não dá para aguentar o César Leitão no Nhonho, muito ruim. E, por fim, o Jaiminho do Jorge Alex foi muito mal composto e dirigido. Eu gosto, nos quadros do Chespirito, tanto do Jorge Alex fazendo o Raul, quanto o Edgar adulto, né, na voz do César Leitão. Acho que ficam bem. A Chiquinha, ela tem alguns episódios que a Cecília está um pouco mais agitada, mais teatral, mais empolgada, mas esse problema seria mais acentuado no Estúdio Gábia. Ela está muito boa nas interpretações da Maru Rita, por exemplo. Enfim, é uma série que foi muito bem dublada pela Gota Mágica, dá gosto de ver, dá gosto de rir das piadas, e ela é adulta na medida certa. Não podemos achar que criança só assiste isso, ou que isso daí tem que ser pensado só para criança. Poderia ter uma lapidada e tirar alguns palavrões? Poderia, que não tem no original, mas é uma dublagem que merece ser revista, é uma dublagem que merece uma segunda chance, que foi muito injustiçada e que ajuda muito essa temporada dos anos 90, que episódios arrastados, cansativos, ficam engraçados, dinâmicos, com a dublagem brasileira, como aquele episódio do Chapolin na Mina Abandonada, que ficou clássico em português. E tenho dito. Ah, gotinha, gotinha. Acho que o Fly falou quase tudo. A Gota Mágica realmente... Não digo que o programa Tia Espírito no áudio original já não seja bom. Não, ele é bom, obviamente. Mas claro que a dublagem aqui a da Gota foi um show à parte. Não só
pelo Cassiano, no, no que fez um trabalho memorável dublando Bolanhos, principalmente no Chompiras, no Pancada, no Dr. Chapatin, no Dom Caveira. No Chaves, claro que ele foi fraco, não tinha como ser. Se bem que realmente, se ele fizesse uma voz igual, parecida com a que ele fez no Topodidio, teria saído melhor. Mas é aquilo, ele mesmo disse em entrevista que o Chaves era o quadro que ele menos tinha, que ele menos sentia à vontade. Mas mesmo assim, assim, tivemos aqueles cacos dele, esse episódio da velha mina abandonada, ele falando que tem pra cuidar os socos porque temos que economizar isopor. Os cacos dele. Mas não só o Cassiano, o Emerson Caperbá fez um trabalho também memorável no Moisés. O personagem Celório não tinha outro dublador melhor pra ele. E Marta sempre fenomenal. O Osmiro também. A Cecília realmente muito bem. Não dublou bem a Chiquinha nessa fase. Ela já começou nessa dublagem com o vício que ela teve na Gábia, que foi de fazer aquela voz muito gritada. Coisa que felizmente ela corrigiu na Rio Sound e na Som de Veracruz. Mas eu ainda não vi muitos episódios da dublagem BKS para comparar a dublagem da Marujinha e a dela com a da Sandra. Mas eu acho que ela foi bem na Marujinha. Mas enfim, deixando de lado o elenco, o aspecto técnico também, era muito bom. A trilha sonora não era muita gente reclamou, pode ter reclamado na época que não era as BGMs Mag e tal, mas o programa não era o mesmo. Não era o mesmo o Chaves, não era o mesmo Chapolin dos anos 70, eles nem eram o foco do programa nessa época. Então, não tinha como ter uma dublagem em que ele remetesse a Maga. Eu podia ter os dubladores clássicos que ainda estavam na ativa na época, isso acho que ninguém abriria a mão, mas em aspecto de BGMs, de sonorização, não tinha como ser a mesma coisa. Pois aí a questão da sonoplastia, das BGMs, acho que combinou. Tudo basicamente o original, né? Tirando, claro, a BGM do Barbeiro de Sevilha, que todo mundo se irrita com ela, né? Duas coisas viciantes e estranhas. Mesmo, né? Chiclete, BGM chiclete. BGM chiclete. E, bom, no frigir dos ovos, eu daria uma nota 9,5 para ela, porque 10 só a Maga. Talvez nem a Maga, por conta de vários. Eu acho que a dublagem feita pelo estúdio Gota Mágica realmente fez com que a série fosse assistível, porque a dublagem da Gota Mágica feita para o sistema brasileiro de televisão, aliás, a SBT, tá no mesmo nível que a Maga e a Som de Veracruz, sabe? Tá assistível. Além disso, tem a parte técnica, a parte de elenco que vocês citaram, que tá tudo ok. Só que, lamentavelmente, quem empregou o mau produto foi o SBT. Eles só focaram naquelas missas, sketches de Chaves e Chapolin, com eles já gordos, velhos e cansados. Era o programa do Chaveco, sabe? Poderiam ter focado mais bem, então poderíamos ter 3 potências: Chaves, clássico;
Chapolin clássico. E quem sabe, Chaveco clássico. Se não fosse esse menosprezo do SBT pela personagem do ex-ladrão, e sim pelos eternos coringas da dublagem maga. E só de ouvir aquelas opiniões do Major do fã-clube que menospreza o Cassiano, me dá uma raiva. Mas, resumindo, a dublagem Gota Mágica salvou o programa. É isso que contribuiu o sucesso até hoje dessa fase. Vem aí, Mário Lúcio, vem aí! E tenho dito! Cara, a dublagem da Gota Mágica é um fato, contribuiu muito para o programa, contribuiu muito. Primeiramente, a interpretação dos dubladores, né? Todos os dubladores, até mesmo o Mário Lúcio, que o pessoal não gosta, né? Realmente fica bem aquém do que poderia ser, né? Ele foi até legal em alguns tipos, né? Aquele jeito esganiçado dele, como no Senhor Navarro, né? Do Dom Caveiro, eu acho bem engraçado, né? Os cacos que ele botava, era bem inusitado. Eu gostava um pouco, né? Todos os dubladores foram bons, né? E o que contribuiu muito para isso foi a direção, né? A direção, pelo que a gente percebe, quem mais dirigiu não foi nem o Mário Lúcio, nem o Osmiro, foi o Leitão, né? Você vê o Cassiano falando, a Cecília, que quem mais dirigiu foi o Leitão, né? O César Leitão, né? Mário Lúcio, ele mexia mais, acredito ele mexia mais na parte técnica, né? Na parte, assim, de BGMs e tal, porque... outro tchan, né? Que a dublagem Gota Mágica deu foi justamente nas BGMs, né? Quem mexia com isso era o Mário Lúcio de Freitas e o Marcelo Meirelles, né? Que o Cassiano tanto citou na entrevista que deu pra gente, né? Que os dois mexiam na parte técnica e tal, e deu um bom trato, cara. Colocou umas músicas novas, ajustou o volume delas, que ficou lindo aquele volume das BGMs. E com as risadas, né, cara? Que era o tchan que precisava, né? Faltava as risadas de fundo ali, né? No programa X-Pirito, né? Mas, enfim, a direção contribuiu muito, principalmente porque o SBT mesmo, o distribuidor permitia que os dubladores ficassem, pudessem fazer capos, tal, fazer uma liberdade, né, em cima daquilo, né, ter liberdade, como o Faduli disse numa entrevista que ele deu, né, que o pessoal permitia isso. E, cara, a criatividade, ela reinava naquilo ali. Trouxe coisas maravilhosas, não só na interpretação, mas também nos cacos, cara, os cacos sensacionais do Cassiano, a Marta. Muita gente fala assim, fulano, só o Cassiano fala muito palavrão, mas na verdade, poxa, até a Alna Ferreira, poxa, dubladora, o pessoal mal conhece, botou a palavra transar no episódio. A Marta falou uns palavrões tipo merda, porra. O próprio Osmiro, que reclamou do Cassiano uma vez, falou gostosa, não sei o quê. Então não é um negócio que a gente possa falar assim, foi o Cassiano que fez. Não, era liberdade, tipo. E os dubladores só colocaram mais duplo sentido na coisa, só falaram mais palavras mais pesadas aí, porque no original tinha, cara. Eles, assim, o original tinha essas coisas, por exemplo, no quadro do Chaveco, no Caveira, era os que mais tinha. Duplo sentido, humor adulto, humor negro, esse tipo de coisa assim. Mas era bem escondido, você tinha que prestar bem atenção. E às vezes, claro, você ria, mas às vezes faltava um tchan, né? E a dublagem Gota Mágica, como eu bem disse anteriormente, ela transformava essa coisa adulta num negócio entendível e engraçada. Consequentemente engraçada. E isso foi muito positivo pro programa, né? E no mais, eu vejo muita gente falando bem assim, a dublagem Gota Mágica, ela deu vida a uma fase morta do programa. Isso já é uma opinião popular que eu mesmo discordo. Cara, até o Cassiano Ricardo, que é uma pessoa que, assim, reconhece mesmo que fez um trabalho foda. Quando falaram isso pra ele, ele falou que não, as histórias eram boas, tal. E realmente, eu acho que assim, a dublagem Gota Mágica, o que ela fez? Ela acrescentou numa coisa que já era boa. Ela complementou, vamos dizer assim, era a peça que faltava ali. E foi de uma forma perfeita, cara. Mas assim,
O programa já era bom, eu adoro a fase dos anos 90. O Chespirito fez com muita genialidade a produção também. E a Gota Mágica apenas acrescentou de uma maneira perfeitamente os cacos, interpretações e outras coisas, né? Então eu acho que a dublagem da Gota Mágica, ela... Como é que eu posso dizer? Não é que ela trouxe uma vida, né? Porque aquilo já era uma vida, né? Já no original, mas trouxe, assim, um ânimo maior pra coisa toda, sabe? Ela acrescentou de uma forma perfeita naquilo, né? Ficou... Era muito agradável de se assistir, né? Com aquela dublagem, né? Estamos encerrando esta edição do Bar do Podcast. Muitíssimo obrigado à nossa bancada, começando por Davi Denis, nosso Fly. Olá, eu estava meio sumido porque eu estou comprando um apartamento em Acapulco, no Guarujá, e está dando muito trabalho. Mas eu espero voltar, foi um prazer rever novamente amigo Douglas, amigo Igor, nosso compatriota do Uruguai, Arachan. Estamos aqui para isso. Precisando é só mandar um zap aqui para São Paulo que eu me conecto para falar com os amigos da boa e velha vizinhança. É isso aí, grande Fly. E também o nosso grande Douglas Reis, né? O cara que adora um cafezinho, até abandona a gravação para tomar café, rapaz. Falei aí, Douglas. E comer um bolinho. E as panquecas do almoço. E cabra safado, pô. E as panquecas que sobraram do almoço. Panqueca pra dentro, barriga pra fora. Foi isso aí, gente. Até a próxima edição. Foi muito bom rever o Fly depois de tanto tempo. Grande companheiro, ex-companheiro de A Semana. Né? E tamo aí até. Fiquem firmes. E ele, o cara que tá sempre aqui, o cara que tá de plantão no Discord, tá de plantão sempre que eu preciso de edição, né? O cara é fenomenal. Ele, Chavo Arachan, ou melhor, só Chavo Arachan, agora não tem o ele, é só o Chavo Arachan. Obrigado por você, Igor, pela atenção, por ter participado mais uma massacre neste que é o meu, o nosso, o mundialmente conhecido e famoso e admiradíssimo Bar do Podcast. Vem aí, vamos que vamos, tenho dito, pra frente Brasil e salve, salve, Sagá! Ah, cara, Arachan é uma figura, o bicho é foda, né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigado ao fiel ouvinte que nos ouviu até aqui, né? Peço que curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal do YouTube, caso não seja inscrito ainda. Ou caso já for inscrito, continue sendo inscrito da gente, não nos abandone, nós queremos você aqui, hein? É isso, valeu galera e até a próxima.